Olá, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto do nosso Lar Francisco de Assis, que nos convida a partilharmos itens importantes da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu quero convidá-los a ler e refletir um pouco mais sobre o capítulo 12, que chama Amai os vossos inimigos. Em especial, nós vamos abordar aqui os itens 5 e 6 deste capítulo, que se chama Os Inimigos Desencarnados. Vamos entender um pouquinho o que é que os espíritos trazem para nós a respeito desse tema e refletir sobre ele. Nesse item, Amai os vossos inimigos, os espíritos começam nos explicando exatamente que nós, espíritas, que acreditamos na doutrina, que acreditamos na existência da vida após a morte, temos ainda mais motivos para sermos indulgentes com os nossos inimigos, ou seja, sermos tolerantes para com eles. E que motivos são esses? O primeiro é que a doutrina espírita deixa clara que nada é permanente, tudo é temporário e que nós estamos aqui na Terra e em outros lugares, em outros planetas habitados, para evoluir. Ou seja, a maldade não é permanente, nada é permanente, nós estamos em evolução. E assim como uma criança que aprende com os erros e que vai aos poucos evoluindo, aprendendo a andar, aprendendo a falar e construindo a sua vida aqui na Terra, o homem mau, que ainda permanece no mal, ele também tem a oportunidade de reconhecer os seus erros, de se arrepender e evoluir. Quantos de nós já reconhecemos os nossos erros e já somos capazes de tomar consciência deles e não mais repeti-los? Então, é isso que a doutrina espírita traz para a gente. Então, os nossos inimigos não serão nossos inimigos para todo sempre. Eles estão em evolução, assim como cada um de nós. E o outro ponto é de que a morte não existe. A morte é apenas a ausência do plano material. Então, aquele espírito que hoje, encarnado, é nosso inimigo, quando ele desencarna, ele pode continuar nos desejando mal, continuar sendo nosso inimigo, porque apenas ele estará despojado, liberto desse corpo material. Mas o seu espírito continua a jornada e se naquele momento ele ainda alimentar sentimentos de raiva, ódio, rancor contra nós, esses sentimentos continuarão com ele. E ele pode passar a nos perseguir mesmo desencarnado. Por isso, a ideia, a sugestão de que a gente possa passar a amar os nossos inimigos, e torná-los nossos amigos, porque esse ódio não vai se desfazer com a morte, com a passagem dele para o plano espiritual. Ainda no item 5, os espíritos nos revelam que a expressão muito usada na época de extinguir o ódio com sangue, ela é radicalmente falsa, porque o ódio vai continuar existindo. Então, se eu, infelizmente, alimentar um desejo de vingança e achar que tirar a vida daquela pessoa que hoje, naquele momento, é meu inimigo, vai me livrar dela, não adianta, esse ódio só tende a aumentar. Tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês que traz exatamente a ideia do perdão, tão falado pelo Cristo em várias passagens do Evangelho, não só nessa. Ele diz o seguinte: não há coração tão perverso que mesmo a seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Ou seja, a partir do momento que a gente fica retroalimentando esse ódio, a gente não perdoa, a justiça divina também se faz dessa pessoa um instrumento para nos fazer evoluir, porque afinal de contas a gente está precisando mudar. É a gente que está alimentando muitas vezes esse desejo de vingança, de ódio, esses sentimentos negativos. Então, é a lei de causa e efeito, a lei também de justiça e misericórdia que são universais. Muitos de vocês podem estar se perguntando também, mas como é que a pessoa desencarnada, o espírito desencarnado, vai ter algum poder sobre mim? Como é que ele vai se manifestar? E o Espiritismo também explica isso em diversas obras, que é o fenômeno que a gente chama de obsessão. Ou seja, esse espírito vai te influenciar
né, a tomar decisões equivocadas, a fazer atos errados e por aí vai. Mas lembrando que esse fenômeno da obsessão acontece sempre que a gente está sintonizado. Então, volta ao que eu disse anteriormente. Se a gente continua alimentando esse sentimento de ódio, de vingança, né, e tomando caminhos equivocados, essa sintonia com o obsessor vai acontecer de forma naturalmente, porque ele também está alimentando, né, já no plano espiritual, esses sentimentos. Então, eu vou sintonizar com ele por uma questão de afinidade. E esses processos de obsessão podem chegar até ao que a gente chama de subjugação. Ou seja, quando a gente deixa, inclusive, de ter poder sobre as nossas próprias ações, sobre o nosso corpo, sobre a nossa consciência, e aquele espírito desencarnado se apropria, né, do nosso corpo e passa a ter vários comportamentos e a se vingar realmente da gente através desse processo. Então, na literatura espírita, tem vários casos que a gente pode conhecer, vários livros, né, que relatam esses fenômenos, mas que também relatam o como isso pode ser superado, né, através do amor, da caridade, e que a gente evolui sempre. Já no final do item 6, os espíritos comentam que antigamente era comum, né, sacrificarem pessoas, seres humanos, para aplacar a ira dos deuses infernais, o que depois também, né, foi nominado de demônios, e que era uma forma de aplacar esses deuses, esses espíritos. E a doutrina espírita nos traz a revelação de que esses espíritos nada mais são do que almas perversas, né, que ainda não encontraram o caminho do bem, que ainda insistem na reverberação desse mal, mas que algum dia, né, pela misericórdia divina, pelo amor, né, e Deus ama todas as suas criaturas, elas vão evoluir, elas vão deixar esse caminho e procurar o caminho do bem. E o que é que nos cabe nesse momento? Ajudá-las, né? Como é que eu posso aplacar esse ódio, aplacar essa ira desses que a gente sabe que não são demônios, mas que são espíritos ainda nesse estágio evolutivo, muitas vezes até primitivo, né? De instintos materiais muito fortes. Os espíritos trazem esse conselho de como aplacar, que não precisa de sacrifício. Eles dizem exatamente o quê? Que aplacar esse ódio é através da caridade. E que a caridade não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também os de reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento "amai os vossos inimigos" não está circunscrito somente ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Ele faz parte da grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. O Divaldo, em uma de suas palestras, ele conta a história de um obsessor dele, né, que durante muitos anos o atormentou, né? Por mais que Divaldo estivesse ali, já envolvido na doutrina, já nas práticas de caridade, com todos os trabalhos que ele desenvolve, esse obsessor estava preso a uma encarnação muito antiga do Divaldo, em que eles tiveram atritos, né? E ele não conseguia evoluir, não conseguia sair disso, por mais que tivessem orações do Divaldo para ele nesse sentido. Até que um dia, o Divaldo, já na Mansão do Caminho, né, que é uma obra grandiosa que ele tem em Salvador, que acolhe crianças, jovens e idosos, ele recebeu uma criança, né, que foi abandonada lá na porta da Mansão do Caminho. E como todas as outras, Divaldo a acolheu com amor, essa criança foi cuidada, né, e estava lá sob os cuidados de toda a equipe da Mansão do Caminho. E um tempo depois, numa sessão mediúnica, esse espírito, né, o Divaldo começou a perceber que as dores, né, toda a obsessão que ele sentia relativa a esse espírito foram deixando de acontecer. E nessa sessão mediúnica, o espírito se comunicou e disse a ele que aquela criança que ele tinha recebido, né, que havia sido abandonada, tinha sido a mãe dele numa outra encarnação, e que ele estava muito feliz com aquilo e agradeceu o Divaldo. E só então esse espírito realmente pôde, né, se libertar desse ódio, e aí com a misericórdia divina, com a lei de causa e efeito que a gente conhece, ele, né, passa a ter outras oportunidades de encarnar e de seguir na lei de amor, deixando de fato a obsessão e esses sentimentos que ele ainda nutria pelo Divaldo. Então, meus amigos, esse o convite, que a gente possa de fato amar, né, incondicionalmente, evoluir para chegarmos a esse ponto, não alimentarmos às vezes pequenas atitudes, né, pequenas defeitos que a gente ainda tem de julgar, de apontar nas outras pessoas,
e que a gente possa fazer desses inimigos de hoje os nossos eternos amigos do amanhã. Então, paz e bem a todos e até a próxima.